Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um podcast filosófico, atividade promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. No podcast de hoje, vamos conversar sobre o futuro. Quais são as bases para que filosoficamente, e obviamente sem querer esgotar o tema, menos ainda trazer verdades absolutas, o ser humano possa construir bases para o futuro? O que levamos em conta para construir o futuro, desde os nossos pontos de vista psicológicos até os nossos pontos de vista mais objetivos. Bem, para tratar sobre esses temas, convidamos o professor voluntário da Nova Acrópole, de Lauro de Freitas, em Salvador, na Bahia. Olá, Emerson, seja muito bem-vindo. Olá, Emerson Queiroz, seja muito bem-vindo. Olá, Pedro. Olá a todos que nos ouvem. Muito obrigado aí pelo convite mais uma vez. Vamos nessa. Certamente, Emerson, todos nós já trabalhamos com o futuro em alguma medida e talvez todos os dias trabalhemos, né? O que vamos fazer amanhã, o que vamos fazer na semana que vem, mês que vem, ano que vem, os planejamentos, as nossas férias tão almejadas, ou seja, sempre estamos lidando com esse tempo futuro. Algumas tradições filosóficas falam que o tempo futuro é um momento da consciência do ser humano. Mas não há só esse momento, e muitas vezes temos ficado nesse momento, gerado algum tipo de ansiedade pelo futuro, de como serão as coisas, e esquecemos de viver o presente, ou esquecemos de lembrar das coisas que passaram e registrá-las. Portanto, para começarmos essa nossa conversa, gostaria, Emerson, que você trouxesse a importância desse registro do passado para que possamos construir bases para o futuro. Maravilha, Pedro. Eu gostaria de começar trazendo também de forma objetiva qual o futuro que a gente está se referindo, né? E a gente está falando do futuro a nível de humanidade, né? Daquilo que se espera no ser humano. E aí, para isso, vale lembrar, imagino que você tenha assistido também na sua infância e aqueles que nos ouvem também, aquele desenho animado dos Jetsons. E ali nos trazia uma certa imagem do que seria o futuro, né? Então, às vezes é comum que a gente pense no futuro daquela forma. Quando se fala no futuro, a gente às vezes associa isso à tecnologia, a carros voadores, né? Enfim, e tudo mais, tudo que essa tecnologia futurística pode nos trazer. Mas a gente está falando aqui, sobretudo, do desenvolvimento humano, né? De que tipo de ser humano nós estamos falando ou projetando para esse futuro. E aí, quando você toca essa questão da importância do passado, isso é sem dúvida uma base fundamental. A gente não pode pensar em futuro se não tivermos um passado. Se a gente não tem raiz naquilo que nos foi transmitido, a gente vai projetar um futuro muito incerto. E também é difícil pensar em futuro se eu não tenho no meu momento presente uma consciência do que eu quero desenvolver para os próximos dias, para os próximos anos, ou sei lá, por que não pensar para os próximos séculos? Eu sei que falar em século e milênios hoje é para a gente algo muito impactante. A aceleração dos tempos, essa modernidade líquida que o Bauman trouxe, enfim, uma série de ideias que a gente já conhece, que estão por aí, fazem com que a gente tenha pouca imaginação de um futuro até mais amplo. Mas é importante lembrar, até como exercício para quem está nos ouvindo, né, que antigas tradições, não tão distantes no tempo assim, deixaram para a gente seus legados, suas construções, seus livros, suas obras, né? E é interessante pensar que muitas dessas obras foram, para falar de arquitetura, que de vez em quando a gente cita aqui, elas demoraram séculos para serem feitas.
Então, para um ser humano chegar a pensar em um projeto que demora séculos para ser realizado, então ele tinha uma projeção de futuro bem ampla. É provável que ele tivesse dentro dele algum sentimento mais profundo de eternidade, vamos assim dizer. Porque senão, por que produziríamos, né, obras que transcendessem décadas, séculos para serem feitas? Então, quando a gente fala hoje de projetar no futuro, a gente pode se atrever, por que não? A ampliar um pouco os nossos limites e deixar que esse fator tempo não seja limitado só pelo amanhã ou pelo ano que vem, né? Há uma tendência, não é, Emerson, da gente projetar o futuro a partir daquilo que a gente concebe no presente. Então, há um exemplo muito interessante se nos transportássemos para o Império Romano e talvez os romanos pensassem que os carros do futuro não teriam mais 4 cavalos, né? As bigas do futuro teriam muitos cavalos, né? E a nossa tendência, do ponto de vista material, é projetarmos aquilo que concebemos, como você bem falou no início. E também há uma tendência de projetarmos os nossos estados, sejam emocionais, sejam mentais, sejam os momentos culturais que estamos vivendo, projetá-los no futuro. O que é possível reconhecer a partir do estudo filosófico, do estudo com objetividade filosófica, buscando a verdade, é que talvez os ciclos históricos nos ajudem a refletir sobre o futuro. Olhar para o passado nos ajude a refletir sobre o futuro. Mas esse olhar para o passado não pode ser de qualquer maneira. Quando, por exemplo, olhamos para o nosso passado pessoal, das nossas experiências, se olharmos de qualquer maneira, podemos ter algumas interpretações que vão gerar algumas reflexões e que vão gerar algumas conclusões internas sobre nós mesmos. Talvez quando estudamos a história, é possível que com esse olhar um pouco mais subjetivo, ou seja, a partir das nossas opiniões, nós cheguemos a esse ponto de vista contaminado sobre as coisas, né? da nossa visão. Feita essa introdução, Emerson, gostaria de te perguntar e saber como a filosofia ela é importante para essa análise sobre o passado e essa projeção para o futuro. Como a busca da verdade, que é a própria filosofia, ou a busca da sabedoria, pode auxiliar o ser humano nesse processo e nessa busca? Bom, vamos lá. Penso que o primeiro passo seja não distanciar tanto, né? Passado, presente e futuro. Vamos observar que se a gente quiser medir passado, presente e futuro, há poucos instantes começamos a gravação desse podcast e isso já ficou no passado. A projeção do que nós estamos falando aqui vai ser possivelmente editada tal, e lançada mais adiante, que para a gente agora ainda é futuro. Então, essas linhas são muito próximas, né, entre esses elementos. E eu não sei como é que é para quem nos ouve, mas às vezes quando se fala em passado, a gente vai lembrar de coisas muito lá atrás, né? Ou futuro também uma coisa muito distante. Então, esses 3 estados de consciência, vamos assim dizer, eles também podem ser reunidos em um processo de continuidade. E a filosofia, ela traz isso para a gente de forma muito bacana. Numa das disciplinas que a gente estuda na Nova Acrópole, para os que são nossos alunos já sabem, os que poderão vir a ser vão conhecer, que é a filosofia da história. Esse termo que aparece aí na história da humanidade atribuída a Voltaire, como justamente a capacidade de buscar a sabedoria através da história. Perceba que não é a história da filosofia, não é contar os fatos, tal. É buscar a sabedoria através da história. Com isso, a gente observa que, assim, pegando o seu exemplo, como a gente olha para trás, né, na nossa própria vida particular e vai reconhecer algumas coisas, a nível de humanidade também, a gente tem uma história muito rica, muito ampla e que nem sempre selecionamos tudo, a gente seleciona também pedaços, né? Mas independente da quantidade, o que importa é o seguinte: o que eu sou hoje a nível particular é resultado das experiências que eu já vivenciei.
Consequentemente, o meu presente histórico civilizatório também é assim. Nós somos hoje um resultado de experiências que a humanidade como um todo viveu. Então, o nosso presente, ele, querendo ou não, conscientemente ou não, ele está sendo construído, ele é construído a partir das experiências que nós vivemos no passado. Por isso é importante a nossa memória, né? Saber por que chegamos aqui a esse ponto. E eu não estou aqui nesse momento atribuindo juízo de valor, se está bom, se está mal, se é certo, se é errado. Mas é entender que o que eu estou pensando hoje, é importante saber isso, né? Isso foi projetado há algum tempo, não surgiu do nada. Porque às vezes o ser humano parece que, eu não sei, para os que jogam videogame, você aperta o start e o personagem aparece piscando assim no meio da tela, né? E em alguns jogos isso pode ser feito a qualquer momento, então, independente da fase que esteja, o seu personagem aparece lá, do nada, e não é assim, né? A vida real, ela mostra que a gente tem uma herança histórica, que é essa memória que constrói o nosso presente. Então, quando a gente fala de filosofia da história, a gente vai buscar essa memória para entender quais foram as bases, os pensamentos, as mentalidades que nos trouxeram até o ponto em que nós estamos. Nesse momento presente, a gente pode refletir sobre isso e entender se de fato é o que se espera de um ser humano fazer o que estamos fazendo hoje. Se sim, vamos manter, se não, podemos melhorar isso. Então, a partir daí, a gente começa a construção, ou seja, nesse momento presente, a construção do futuro que a gente almeja. Porque é natural que, assim como a gente, sei lá, pensa num seminário que vai apresentar, e alguns até decoram suas falas, mas na hora de expressar isso sai muita coisa diferente, pode ser que o que a gente também tenha projetado para o século XX, para o século XXI, ou que estejamos projetando mais à frente, por uma série de fatores, até aqueles que a gente não pode controlar, não cheguem ao resultado que a gente esperou. Então, a gente revisa, melhora isso e seguimos adiante. Então, isso é um bom entendimento com relação ao ajuste da nossa memória, a relação com o presente e aquilo que a gente pretende construir para o futuro. E essa construção do futuro, ela é muito objetiva. Tem que ser construída com objetividade, não com devaneios ou especulações. Existe uma lógica na história. Muitos pensadores trazem isso, Cícero, enfim, tantos outros, Hegel, entendem que a história é um processo lógico, por quê? Porque o ser humano é um ser lógico, né? Aquilo que a gente realiza, aquilo que a gente projeta, de alguma forma, como se diz por aí, volta para a gente. O hinduísmo e tantos outros falam dali do karma, tal, que eu não vou ampliar muito esse tema por aqui, mas há um senso de projeção e de retorno. Há uma lei de retorno para aquilo que a gente tem trabalhado. Então, por lógica, eu vou colher aquilo que eu estou semeando. Portanto, eu tenho que aprender a selecionar bem aquilo que eu vou semear, porque, por lógica, de alguma maneira, eu vou colher mais adiante. Então, essa é a objetividade de construir o futuro. Importante saber o que nós somos, o que nós queremos construir, entendendo de onde nós viemos e aonde eu quero chegar. São as questões filosóficas aí que vira e mexe passam pela cabeça de todo ser humano em alguma fase da vida. Alguns mantêm isso durante toda a sua vida e são justamente esses que são chamados de filósofos, né? E voltando aí à questão que você me falou sobre a filosofia, né, relacionando isso, a filosofia é a busca da sabedoria. Então, é importante, se a gente pode construir um futuro com bases sólidas, é importante que a gente construa isso com base naquilo que a gente saiba, naquilo que a gente tenha uma convicção. Perceba que o nosso entendimento, às vezes, ele é um pouco difuso. A gente confunde achismos com saberes, pensamentos que podem ser ilusórios com verdades. Para dar um exemplo bem prático, imagino que boa parte dos que estão nos ouvindo aí passaram por uma situação como essa. Você está no silêncio de sua casa à noite, dormindo, e de vez em quando começa a surgir uns batuquezinhos, tuque, 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 tuque. Quando você acorda,
pode ser que você ache que não seja nada, ou talvez ache que tem alguma coisa muito especial acontecendo, muito estranha acontecendo. Isso é o achismo. Eu não tenho muitos dados, mas acho que está acontecendo alguma coisa. Quando eu me dou por mim, esse som continua, ele percebe que ele não é momentâneo, ele está ali continuado, e eu posso pensar, sei lá, tem alguém na casa, né? Aquele assombro, será que invadiram alguma coisa? Porque o som parece de passos, né? Eu estou pensando sobre isso, mas posso estar pensando de forma fantasiosa. Quando eu chego lá, percebo que esse som vem da cozinha, crio coragem e vou lá ver o que é, eu vejo que pode ser simplesmente a torneira que ficou um pouquinho aberta, e vai gotejando e batendo naquela cuba, normalmente de metal, e vai simulando, né, som de passos. Então aí eu passo nesse instante pelo eu acho, pelo eu penso e pelo eu sei de fato o que é. Algumas confirmações serão empíricas, como essa. Eu vou lá e vejo o que está acontecendo. Outras nem tanto, são frutos de reflexões. Mas é importante saber que existe uma diferença nisso, objetivamente, entre aquilo que a gente acha, aquilo que a gente pensa e aquilo que a gente sabe. Então, e a humanidade ao longo de sua história tem buscado isso, tem buscado saber. Tem de fato achado muita coisa? Tem. Tem pensado sobre várias coisas com sentido e as outras nem tanto? Também. Mas tem produzido sabedoria. Essa forma especial de conhecimento que é prático, que é unificador e que pode, como tantos filósofos já demonstraram, ser universalizado, válidos em qualquer tempo. Então, a filosofia e essa filosofia da história nos leva a buscar esses saberes, aquilo que já está evidente e sólido em nossos dias, que poderão seguramente serem aproveitados na construção do futuro. Emerson, você falou de algumas bases, né, para essa construção e falou o eu acho, o eu penso, o eu sei, e falou de algo muito importante para a filosofia como a arte de viver, que é a prática. Como é possível levar essas ideias filosóficas no nosso tempo à prática para que em alguma medida a gente conceba a construção desse futuro? Porque talvez faça sentido para os nossos ouvintes que a filosofia vá buscar no passado algumas referências com seus tratados atemporais, com ideias que permanecem para além de uma cultura, para além de um tempo, como temos falado da ideia da ética ao longo de tantos podcasts que trouxemos aqui. Mas como viver essas ideias no tempo, para que seja possível ou que faça mais sentido a gente falar da construção de um futuro no aqui e no agora? Perfeito. A Nova Acrópole ela tem umas frentes muito especiais, né, de trabalho, que são a própria filosofia, a cultura e o voluntariado. Então, para a gente é natural poder falar sobre isso, porque é algo que nós estamos fazendo, né? Não é uma suposição. A forma prática de colocar esse conhecimento filosófico na construção de um futuro é num desenvolvimento cultural. A cultura é um meio. Quem ensina isso é Marco Túlio Cícero, quando ele faz uma analogia direta com a agricultura, com o ato de você preparar a terra, selecionar os grãos, enfim, o que seja, as sementes, e cultivar aquilo. Ou seja, existe esse movimento natural de construção das coisas. E para o ser humano a mesma coisa. Criar um ambiente em que seja possível reconhecer esses saberes, cultivá-los, para que a gente possa, mais adiante, colher o resultado dessa vivência. Uma cultura que seja inspirada, se a gente está falando do futuro do ser humano, essa cultura tem que ser inspirada nos valores humanos, como a gente já falou várias vezes aqui também. Existem valores que atendem a todos os seres humanos em qualquer época. São os valores atemporais. O bom, o belo, o justo e verdadeiro.
embora tenhamos formas diferentes de aplicação disso, talvez o que se interprete hoje como justiça se aplique a um determinado código jurídico de um determinado lugar. Mas para além dessa forma existe o sentimento e a reflexão do que é justo ou não. E é por isso que de vez em quando nós como cidadãos nos deparamos com certas leis e pensamos, será que isso é justo? Ou seja, porque existe um critério anterior à própria lei, existe uma percepção, existe um sentimento, existe um modelo natural que leva o ser humano a refletir sobre esses valores. E o interessante disso é que isso é feito em qualquer época, em qualquer lugar, por qualquer ser humano. Enfim, ao longo do que nós chamamos aí de tempo conhecido, né? Da história conhecida. Então isso vale para a gente hoje também. Isso pode, sem dúvida, ser uma base de construção do futuro que a gente quer. Se os carros serão voadores, né, ou não, hoje já se tem protótipos, mas acho que larga escala ainda não tem, né, como sonhavam os Jetsons. E como você bem trouxe, né, talvez um romano que tinha uma biga puxada por 2 cavalos pensasse em ter uma de 22, por que não? Né? Só que, da mesma maneira que não foi assim, o futuro para ele foi alterado, o nosso futuro também foi alterado. Então, o nosso cenário ele pode ser alterado. Pode ser que a gente esteja trabalhando em carros voadores e isso não seja a confirmação daqui a algum tempo. Ou tenhamos isso por um tempo e vejamos que isso não seja viável por uma série de fatores, recursos, enfim, que seja, né? Mas sempre poderemos contar com o bom, com o justo, com o belo e com o verdadeiro. A gente sempre pode voltar aí para dar continuidade, para reconstruir, não importa. Se porventura, né, existiu uma catástrofe global, como já aconteceram outras, né? A história mostra isso, eu não estou querendo aqui ser mensageiro do apocalipse, mas isso é um fato, a gente pode refletir sobre, né? Quando esses recursos técnicos, materiais que a gente está acostumado a ver, alguns em abundância, outros não, faltarem por um momento, sempre poderemos recorrer ao bom, ao belo, ao justo e ao verdadeiro, para construir qualquer forma social humana que funcione. Diferente quando projetamos determinados valores que não deixam de ser humanos, mas talvez sejam um pouco mais incertos. Quando eu quero, por exemplo, pautar a vida humana na economia, numa forma política X, ou num método científico tal, isso são coisas que a gente vê no tempo que mudam significativamente. Ou seja, atendem a um determinado momento, mas pode ser que por qualquer motivo, em outro momento, não deixe de atender. Mas esses valores humanos atemporais, eles casam em qualquer tempo. Então, na prática, desenvolver um processo cultural com base nesses valores atemporais. E como eu faço isso? Sendo um ser humano que vivencia valores atemporais. Para que se possa produzir lá o meio de cultura, como se coloca Cícero, é necessário o agricultor. Nesse sentido de formação social, de formação humana, na cultura no sentido amplo, os agricultores somos nós mesmos. E nós somos, inclusive, as sementes. Tem até uma canção, mais ou menos, que faz essa analogia, não me lembro qual é, mas que fala que hoje é o semente do amanhã, né? Então, o ser humano também de hoje ele é a semente do ser humano do futuro. E quais são as sementes que nós estamos selecionando? Desde diversos livros tradicionais, a própria Bíblia, por exemplo, né, se ensina lá a selecionar o trigo do joio, né? E isso é super importante. O Dhammapada fala da seleção de pensamentos. Então, é importante entender isso. Que a gente precisa selecionar dentre os grãos, dentre as sementes, aquilo que a gente quer plantar. Então, entre tantos valores, entre tantas possibilidades, eu preciso começar por algum lugar. Começar pelos valores humanos atemporais e tradicionais sempre são uma boa forma segura de iniciar, como eu falei, ou de dar continuidade a qualquer processo humano. E vale lembrar que, somado à filosofia e à cultura, existe o voluntariado, que é essa ação, vamos assim dizer, mais pura. Eu não vou dizer sem apego ao fruto, porque é difícil que um ser humano com sua mente concreta não se mova a partir de interesses, né? A gente sempre tem algum interesse.
Mas podemos ter interesses mais mesquinhos, mais instintivos, mais momentâneos, ou podemos ter aspirações, ideais, sonhos. O que vai diferenciar a minha vontade em selecioná-los? Se eu vou atender a uma questão imediata, momentânea e às vezes até particular, que atenda só a mim, ou se eu posso escolher algo mais duradouro, por exemplo, entre uma emoção e um sentimento. O sentimento é mais duradouro que uma emoção, que uma paixão. Uma ideia, uma forma de ver, um ideal transcendente, ele é mais duradouro do que um pensamento momentâneo, do que uma suposição. Isso nós temos visto, por isso existem os filósofos idealistas. E a mensagem deles chega para a gente até hoje, e pode ser que a gente passe e elas continuem valendo. Então, e isso é muito prático, desde que a gente se permita a criar um estilo de vida nesse sentido. Por isso que é uma ferramenta importante. Não entendendo um voluntariado como aquilo que se faz quando quer ou quando dá, mas como um exercício de vontade, que passa por nos afirmarmos enquanto humanos, perceber que o que vem para mim também pode incluir os demais. E aí vamos criando uma forma de agir um pouco mais pura, menos utilitária. Isso pode ser aplicado para tudo. Por exemplo, por que vamos à academia fazer exercícios? Às vezes é para postar uma foto no Instagram, dizer que o boleto está pago, né? Como se coloca por aí, é bem comum isso. Não sei se fala de boleto, mas fala que o treino está pago, né? Pode ser que seja para uma finalidade esportiva, se sou um atleta. Aí sempre cabe a pergunta: se eu não tivesse essa relação utilitária objetiva, né? Vou fazer isso para tal coisa, eu ainda faria aquilo que eu estou fazendo? Se eu, por exemplo, faço o exercício físico porque sei que isso é bom, isso é saudável, isso me melhora enquanto indivíduo, independente do resultado, perceba que aí ainda há um interesse. O interesse é o melhoramento enquanto indivíduo. Mas perceba que não há uma relação de troca muito imediata. É algo que naturalmente eu farei porque faz bem para a saúde. Eu preciso de saúde para fazer qualquer coisa. Ou seja, são reflexões um pouco mais internas, mais íntimas. O meu trabalho, será que eu realizo só para ganhar dinheiro? Ou se eu estou tendo uma oportunidade de desenvolver o meu senso de utilidade para a sociedade? Ou aprendizado constante da minha disciplina, da minha responsabilidade para com os outros? Então sempre cabe essa pergunta que é importante e prática, né? O que eu estou fazendo hoje? Se não fosse porque alguém mandou ou por alguma outra questão externa, eu continuaria fazendo? Se sim, esse é um exemplo de algo que a gente possa construir com vontade, que independe das circunstâncias. É aquilo que o Epiteto coloca, né? Que a gente deve fazer. Tem coisas que a gente faz com as pessoas olhando, né? E tem coisas que a gente faz quando estamos sozinhos, né? E o que vale é justamente aquilo que a gente faz quando está sozinho, quando tem alguém olhando. Ou seja, a gente não tem vergonha, a gente não tem constrangimento. Por quê? Porque sabemos que aquilo que estamos fazendo é o válido. Esse é o sentimento que parte de um princípio de vontade. E é o que se reflete no voluntariado. Então, esse futuro se constrói a partir disso. De uma filosofia que nos leve de fato a saber, não a supor. Uma cultura que seja um terreno, um solo fértil para o desenvolvimento humano, com interesses ou aspirações mais nobres, que podem também, por que não, servir para outros seres humanos mais adiante no futuro e não exclusivamente para mim no meu tempo atual. Enquanto você falava, Emerson, eu lembrei de uma obra francesa, um conto alegórico que chama-se O Homem que Plantava Árvores. Esse conto é escrito, né, e também transformado em uma animação e fala de um pastor que tinha uma vida nas cidades no entorno de Paris e escolheu, por circunstâncias da vida dele, ir pro alto de algumas montanhas no sul da França. E era uma área muito deserta, muito árida, com pouca vida vegetal, pouca vida animal. E esse pastor se dedicou parte da sua vida
a escolher as sementes que plantaria ali. E cito esse filme porque é muito interessante quando você falava que sementes queremos plantar. E aí vou já emendar na pergunta, né? Como a filosofia, ela nos ajuda a escolher as sementes que vamos plantar, como fazia esse pastor, que passava o dia se dedicando a cuidar dessas sementes que ia botar na terra. Como a filosofia ela nos aporta para que possamos refletir sobre quais são as bases que queremos deixar, quais são as raízes que queremos construir, quais são os processos do como viver eu posso fazer no aqui e no agora. Vamos recorrer, já que a gente está falando tanto da importância do passado, vamos recorrer à tradição. E aí, para essa questão, sempre cabe Sócrates e Platão, que nos falam de um processo, ou uma teoria do conhecimento, vamos assim dizer, né? Que é a saída das opiniões até chegar à sabedoria. Um pouco do que falávamos antes, sair dos achismos, né? Para chegar no eu sei. Nesse meio existe o conhecimento. Então, Blavatsky também coloca na Voz do Silêncio. Existe uma sala da ignorância, a gente está meio perdido, sem saber muito o que fazer, nem de onde vem, nem para onde vai. E existe a sala da instrução, que é onde começamos a ser instruídos sobre as propostas, as respostas, as opções que nós temos enquanto seres humanos para realizar o que precisamos realizar. E depois vai virar uma terceira sala, que é a sala da sabedoria. Então perceba, né, que estamos falando de um tratado tibetano com total relação com os tratados que conhecemos tão bem no Ocidente. Então o que esses dois tratados colocam? Que no meio do caminho aí tem o conhecimento. E isso a gente produz bastante hoje em dia. Conhecimento é a resposta. Esse conto deixa isso bem claro. Eu assisti várias vezes a animação desse homem que plantava árvores, né? E ele precisa conhecer. Até para ele poder selecionar as sementes, né? Porque ele fazia isso minuciosamente. Para quem não assistiu, recomendo que assista. É revigorante, inclusive. E vê que é um esforço de seleção. Ele descarta as sementes que não são tão boas e fica somente com aquelas que têm uma possibilidade de brotarem. E ainda assim, tem coisas que não dependem dele, né? Que são os roedores, ele próprio coloca, né? Alguns pássaros, enfim, a própria aridez do terreno. Então, entre tantas lá que ele vai plantar, poucas são as que de fato irão brotar. Então, no conhecimento é a mesma coisa. Quantos conhecimentos nós produzimos na contemporaneidade? Impossível medir. Agora, fica a pergunta: quais deles de fato geram frutos? Frutos humanos. Eu não estou falando do fruto do que o ser humano pode fazer, porque poder nós podemos fazer praticamente de tudo. E o que não podemos a gente dá um jeito de dar. Agora, vou trazer Sócrates de novo. Só é útil o conhecimento que nos torna melhores. Então, eu não sei. Eu sei que isso gera até polêmicas, mas vale refletir, né? Não para brigar, para pensar. Envolve muito conhecimento produzir uma ogiva nuclear. Agora, se entendemos que a natureza está em evolução, que o ser humano precisa evoluir, eu não sei até que ponto é útil investir tanto recurso, tanta energia, tanto tempo em um instrumento que pode, de uma hora para outra, dificultar e muito esse processo de evolução. Alguns dirão que é estratégia, outros dirão que é poder, enfim, aí teremos uma série de justificativas que não me interessa polemizar, mas me interessa refletir se de fato esse é um conhecimento que nos torna melhores enquanto humanos. Se o resultado disso é integrador. Então é importante pensar sobre isso. E tantas coisas que a gente tem buscado conhecer, né? Eu sempre gostei de temas que se remetam ao espaço, né? Sempre fico inquieto quando você olha de noite no céu
tantos mundos, né, como dizia Giordano Bruno, a se conhecer. Agora, eu fico pensando se de fato é urgente buscar água em Marte com vizinhos passando sede. Eu não estou dizendo que não é inválido, pelo amor de Deus, porque isso pode pensar, não, alguém está dedicando a sua vida a isso e não tem sentido. Não, não é que não tenha sentido, tem. Mas enquanto se busca água em Marte, é necessário matar a sede de quem está do nosso lado. E imagino que esse que esteja próximo seja uma prioridade. Então, essas são formas de conhecer, de aplicar o conhecimento de uma forma um pouco mais útil. Atendemos questões básicas e aí vamos buscar outras questões. E aí esse conhecimento gradualmente vai se transformando em sabedoria. Porque a gente está vivendo, no momento que esse podcast está sendo gravado, uma situação de guerra. E hoje mesmo eu vi uma notícia de que os indivíduos, os cidadãos, estão começando a brigar entre si porque falta alimento, porque falta comida. Então olha que coisa interessante, a gente volta muito tempo a produções, a coisas interessantes, a tecnologias e satélites e internet, tal, mas se criou um ambiente em que agora voltamos a brigar pelo básico. Então é importante entender isso, que a gente tem prioridades, vamos assim dizer, precisam ser atendidas e garantidas, para que a gente possa depois dar saltos muito maiores. Então o conhecimento passa por isso. O que eu estou semeando que é de fato útil para a humanidade, a nível humanístico? E que, enfim, mesmo que seja num cenário de guerra, fique, né? Porque, mesmo faltando comida, para muitos ainda sobra solidariedade. Mesmo em ambiente de insegurança, tem aqueles que abrem os braços para acolher. Então voltamos ao que falamos antes da cultura. Mesmo que falte a tecnologia, mesmo que falte uma cidade estruturada, mesmo até que falte alimento, o ser humano que se agarra a seus valores, ele vai conseguir projetar isso. Ele vai fazer com que essas sementes frutifiquem, independente do seu cenário. Isso é algo que a gente está falando que é prático. Estamos vendo isso acontecer. Estamos vendo os dois lados. A produção de um conhecimento destrutivo e também a certeza do valor que existe em cultivar os valores humanos, que podem ser aplicados em qualquer circunstância. Ou seja, Emerson, a base para a construção do futuro está, sem dúvida nenhuma, como você colocou, em desenvolver essa amplitude do ser humano no seu melhor, no seu mais forte, no seu mais justo, no seu mais belo, no seu mais verdadeiro. Bem, Emerson, para caminharmos para o final do nosso podcast, gostaria que você trouxesse as ideias finais sobre esse tema tão profundo, tão filosófico, que fala sobre projetarmos a nós mesmos no tempo, e para isso exige muita investigação, exige muita filosofia, exige também muita introspecção e reflexão. Bom, nessas palavras finais vou dar um destaque à importância da transmissão. A gente estamos falando, na verdade, sobre essa projeção de futuro e falamos sobre a importância da memória, né, esse legado histórico. É importante saber o que vamos transmitir. E isso tem muito a ver com o que temos recebido. Então, a gente precisa observar hoje, com muita objetividade, o que temos recebido que de fato é essencial. O que é aquilo que, se tirássemos, sei lá, poderia até alterar, né, o nosso aspecto humano, vamos assim dizer. Quando encontramos isso, sabemos, bom, é isso que devemos transmitir. E aí, possivelmente, você vai me perguntar, sim, como se observa isso? A própria filosofia é a prática, é o estilo de vida e é um símbolo também.
Culturas como a egípcia ou a própria grega sempre deram importância à transmissão. O que se transmite? Aquilo que é importante. Se transmite aquilo que é eterno. As famosas pirâmides são construções em formas de fogo. Se transmite o fogo. Temos o mito do Prometeu. Temos entre os gregos a transmissão do fogo olímpico, que hoje a gente pode inclusive acompanhar nos Jogos Olímpicos da modernidade, as celebrações, as cerimônias que são feitas sobre isso, e esse processo de transmissão. E o que tem a ver o fogo com a filosofia? Porque fogo, ele é luz. Ele esclarece. À luz do fogo tudo se vê melhor. Isso é sabedoria. O fogo, ele também aquece. Qualquer um que já passou um acampamento numa noite fria e fez uma fogueira sabe o valor disso. Não é à toa que muitas culturas se reuniam ao redor de uma fogueira para contar suas histórias. Tem tudo a ver, né? Essa fogueira com a transmissão com o passado. E o que isso tem a ver? O que é o calor? É o amor, né? Então o fogo é luz e calor. Sabedoria também é luz e calor. Filosofia também é luz e calor. Porque é amor e sabedoria. Então, incorporar isso em nossas vidas faz com que a gente aprenda isso. Aprender a ser cada vez mais filósofos. Eu aprendo matemática, eu aprendo fazer cálculos, eu aprendo a dirigir. Eu posso aprender a ser bom filósofo, eu posso aprender a ser mais idealista. Eu posso aprender a ser um discípulo da tradição filosófica, por que não? Agora é diferente. Querer vivenciar esse ensinamento e ser um leitor disso. Uma coisa é eu querer estar bem informado sobre o que dizem os pensadores. Outra coisa é eu receber essa chama que foi transmitida e senti-la queimar em mim. Porque o fogo ele também queima, ele transforma. É uma outra qualidade dele. Transmuta, na verdade, até. Então, esse fogo que chega para nós, que é transmitido, essa sabedoria, se nos permitirmos queimar um pouco as nossas impurezas, ele fará o seu processo natural de transmutação. E aí mantemos esse fogo aceso para transmitir. Eu sei que eu estou sendo um pouco simbólico e poético, mas acho que está dando para entender. A gente tem um legado histórico. A gente tem um legado de vida. Isso se chama tradição. E a gente pode e deve continuar transmitindo isso. Se a gente for pegar a história do pensamento ocidental, sei lá, 2000 e poucos anos aí, quase 3000 anos aí falando de história da filosofia. Já passamos por variados sistemas de império, sistemas feudais, predominância artística, predominância religiosa, sistemas econômicos variados. Mas nunca deixamos de transmitir esse fogo. Nunca deixamos de transmitir o saber. Sei que vai parecer repetitivo, mas é porque é válido. O bom, o belo, o justo, o verdadeiro, a honra, a responsabilidade, isso tem valor na Roma imperial, na Roma república, num feudo, em qualquer lugar. Então isso é tradição. E isso é o que a gente tem recebido também. Temos o nosso mundo específico, o nosso cenário em particular, mas esse fogo continua ardendo. E penso que essa seja a chama que a gente vai projetar para o futuro. Se com carros voadores ou não, se em ambientes mais concretados ou mais campestres ou não importa. Agora, o calor humano que um ser humano transmite para outro, isso é inexorável. E isso não sei nem se passa por eu acreditar nisso ou não, né? Isso é algo que passa pela nossa perspectiva. E sim, falando em acreditar, só para poder também considerar como palavra final, para além das crenças, né, é importante ter fé no futuro. Né? E às vezes, eu não estou falando no sentido religioso,
Estou falando nesse sentimento que todo ser humano traz. Alguns, inclusive, dizem que não tem, né? Que são contrários à fé. Hoje em dia, de vez em quando, eu sou professor, também ouço isso, né? Mas eu penso que isso seja um equívoco. Seja um dos pensamentos ilusórios que a gente cria, porque um ser humano sem nenhuma fé, ele não pensaria nem no dia de amanhã. Eu sei que essa reflexão talvez possa ser impactante para alguns, mas me permita. Estamos gravando esse podcast hoje. De ontem para hoje, muitos adormeceram e não despertaram hoje. E pode ser que aconteça isso novamente, vai acontecer, que a gente sabe disso, para amanhã. Ou seja, tendo essa evidência, né, que é a própria morte, com certeza, tal, e sabendo que ela pode acometer a qualquer um de nós a qualquer instante, se eu não tiver a mínima fé, eu não faria planos para amanhã. Eu não planejaria a minha festa de aniversário depois, para mais adiante. Mesmo sabendo que isso pode ser incerto. Então, para quem pense que talvez o nosso futuro seja duro por conta do mundo duro que nós estamos vivendo, pode ser que não. Assim como um romano pensava em ter bigas com mais cavalos, pode ser que se selecionarmos as sementes certas, possamos, por que não, ter um futuro mais belo, por que não? A beleza no fogo também, ele queima, mas a beleza. Então, isso eu quero considerar como palavras finais, né? Como essas reflexões. Termos fé nessa humanidade. E por quê? Por que podemos ter fé? Por que podemos ter esperança? Porque nós somos essa humanidade futura. E como o velho conto aí do homem que plantava árvores, é uma questão de seleção de sementes que passa pela seleção da nossa consciência, né? Essa consciência que vai selecionar que conhecimento eu vou investir. E sempre vale investir naquele conhecimento que nos torna melhores. Isso é filosofia, isso é transmissão. Penso que isso seja futuro. Que começa agora? Acho que não, essa seria talvez a resposta mais clichê. Acho que esse futuro já começou desde quando a humanidade já começou. E aí estamos dando vida a isso. E outros no futuro darão continuidade. E pode ser até que sejamos nós mesmos, né? Há uma continuidade, né, nesse processo de construção do futuro, que é sempre. Não é agora, não foi ontem, não será amanhã, é sempre. Né? Esse tempo é o sempre. Bem, Emerson, quero te agradecer por essas reflexões, que talvez sejam muito importantes para a gente não tratar o futuro com ansiedade, nem com medo, nem com pouca fé, mas sim tratá-lo de maneira filosófica, objetiva, porque há muita objetividade na busca pela sabedoria. Quero te agradecer pela presença mais uma vez em nosso podcast e que no futuro possamos voltar a falar sobre outros temas. Obrigado pela presença, Emerson. Muito obrigado, Pedro. Muito obrigado aos nossos ouvintes. Obrigado ao tempo por essa oportunidade de estarmos aqui, né? E sim, vamos construir logo esse futuro bem próximo. Um grande abraço para todos. Abraço, Emerson. E para aqueles que quiserem conhecer um pouco mais sobre a filosofia como arte de viver e também conhecer todos os nossos podcasts, podem acessar o nosso site, que é o nova-acrópole.org.br/podcast. Até a próxima, pessoal! A trilha sonora deste podcast é de autoria de Antonín Dvorak, o quarto movimento da Sinfonia número 9 em Mi menor, Sinfonia do Novo Mundo.